Você já ouviu falar de Tsutomu Miyazaki? Mas e se eu te dissesse que existe uma parte oculta dessa história que ninguém, absolutamente ninguém, jamais ousou revelar? Antes de começarmos, deixe seu like e comente abaixo o que você faria se o mal absoluto batesse à sua porta disfarçado de um vizinho silencioso. O Japão do final da década de 80 era uma nação mergulhada em um otimismo tecnológico sem precedentes, um lugar onde a segurança era uma promessa implícita e o futuro parecia brilhar sob as luzes de neon de Tóquio. Mas, nas sombras desse progresso, algo estava apodrecendo. No subúrbio de Tóquio e na província de Saitama, o silêncio das noites calmas começou a ser cortado por um terror que a mente humana se recusa a processar. Não era apenas uma série de crimes. Era uma descida abissal à psicopatologia mais extrema que o mundo moderno já testemunhou. Tsutomu Miyazaki não nasceu um monstro, ou talvez tenha nascido, e o mundo apenas demorou a notar as deformidades que iam além de seus braços fundidos pelos pulsos. Para entender o que aconteceu em 1988 e 1989, precisamos olhar para os detalhes que a mídia muitas vezes ignora, para os sussurros nos corredores de uma casa cheia de fitas de vídeo e para a mente de um homem que via o mundo através de uma lente distorcida pela rejeição e por um isolamento que beirava o sobrenatural. Imagine a cena. Uma tarde quente de agosto. O som das cigarras é quase ensurdecedor nas ruas residenciais de Saitama. Mari Kono, de apenas 4 anos, brincava inocentemente, um pequeno ponto de vida e alegria em um dia comum. Ela não poderia saber que, sentado em um carro próximo, um homem a observava com olhos que não viam uma criança, mas sim um objeto, uma peça em um quebra-cabeça macabro que ele estava começando a montar. O desaparecimento de Mari foi o primeiro dominó a cair, iniciando uma sequência de eventos que deixaria a polícia japonesa em um estado de paralisia e humilhação por meses. O que se seguiu não foi apenas uma busca por uma criança desaparecida, mas o início de um jogo de gato e rato, onde o rato acreditava ser um deus e o gato estava cego pela própria arrogância burocrática. Miyazaki não era o tipo de predador que se escondia em becos escuros com uma faca. Ele era o homem que oferecia uma carona. O homem que parecia patético demais para ser perigoso. Essa era a sua armadura. Sua deformidade física, uma deficiência congênita que impedia que ele girasse as mãos para cima, criou nele um complexo de inferioridade que se transformou em um ódio latente contra o mundo que o olhava com pena ou repulsa. Enquanto a família de Mari Kono vivia o inferno na Terra, sem notícias, sem pistas, Miyazaki estava em seu quarto, um santuário de perversão cercado por mais de 6.000 fitas de vídeo, mergulhado em animes, filmes de terror e algo muito mais sombrio. Ele não estava apenas assistindo, ele estava ensaiando. A calma com que ele operava era o que mais assustava. Ele não tinha pressa. Para ele, o tempo funcionava de uma maneira diferente. Quando a segunda vítima, Masami Yoshizawa, de 7 anos, foi levada em outubro, o padrão começou a se desenhar, mas as autoridades ainda se recusavam a acreditar que estavam lidando com um assassino em série. No Japão, a ideia de um serial killer era algo estrangeiro, algo que acontecia no Ocidente decadente, não na sociedade harmoniosa do sol nascente. Esse preconceito cultural deu a Miyazaki o tempo necessário para refinar sua técnica e sua crueldade. Ele começou a testar os limites do choque. Não bastava matar. Ele precisava que a dor dos sobreviventes alimentasse sua fantasia de controle. O que ele fez com os restos mortais de suas vítimas é algo que desafia a descrição, mas que precisamos confrontar para entender a escala do horror. Ele não via a morte como o fim, mas como o início de uma interação bizarra. Ele enviava cartas para as famílias, cartas que não eram pedidos de resgate, mas confissões cifradas e provocações sádicas. Ele queria que eles soubessem que ele estava lá, que ele era o dono do destino de suas filhas. Em uma dessas cartas, enviada à família de Mari Kono, ele detalhou o que havia feito, descrevendo a cremação do corpo da menina e o envio das cinzas em uma caixa de papelão, misturadas com fotos de suas roupas.
O impacto disso na sociedade japonesa foi como uma bomba nuclear emocional. A sensação de segurança evaporou instantaneamente. As crianças que antes caminhavam sozinhas para a escola, agora, eram escoltadas por pais aterrorizados. E no centro de tudo estava Tsutomu, observando a histeria coletiva do conforto de seu quarto, sentindo-se pela primeira vez na vida poderoso. O isolamento de Miyazaki era profundo. Seu pai, um homem de negócios bem-sucedido, mas emocionalmente ausente, e sua mãe, que o sufocava com uma mistura de culpa e superproteção, criaram o vácuo perfeito para que suas fantasias florescessem. Ele era um otaku, antes mesmo do termo ser amplamente compreendido ou estigmatizado, mas ele levou o escapismo a um nível terminal. Para ele, a linha entre a realidade e a ficção de suas fitas de vídeo havia se dissolvido completamente. Ele acreditava que, ao cometer esses atos, estava de alguma forma trazendo o avô falecido de volta à vida, ou que estava se tornando um personagem em uma narrativa onde ele era o único protagonista real. A terceira vítima, Erika Namba, de 4 anos, foi levada em dezembro. O corpo foi encontrado dias depois, mas a causa da morte e as condições do cadáver eram tão perturbadoras que a polícia manteve muitos detalhes sob sigilo absoluto para evitar um pânico ainda maior. Miyazaki estava se tornando mais audacioso, mais descuidado e, paradoxalmente, mais invisível. Como alguém que carregava o peso de crimes tão hediondos conseguia tomar café com a família ou trabalhar na gráfica do pai como se nada estivesse acontecendo? A resposta reside na fragmentação de sua psique. Ele não era uma pessoa, ele era um conjunto de máscaras. O documentário que estamos construindo aqui busca desmascarar não apenas o homem, mas o sistema que permitiu que ele operasse. A investigação policial foi marcada por erros crassos, falta de comunicação entre províncias e uma negação sistemática da evidência de que um predador sexual de crianças estava à solta. Enquanto os detetives batiam cabeça, Miyazaki escolhia sua quarta vítima. Ayako Nomoto, de apenas 5 anos, desapareceu em junho de 1989. O ciclo se repetia, mas desta vez, o Shinuzi assassino decidiu levar o horror a um patamar que a criminologia mundial ainda custa a catalogar. Ele não apenas matou Ayako, ele a integrou à sua vida cotidiana de uma forma que só pode ser descrita como necrofilia e canibalismo ritualístico. Ele registrava tudo. Suas fitas não eram apenas de filmes. Ele começou a produzir seu próprio conteúdo de pesadelo. A mente de Miyazaki era um labirinto de espelhos, onde cada reflexo era uma versão distorcida de si mesmo. Ele se via como uma vítima do mundo, justificando suas atrocidades como uma forma de retribuição. O mundo me fez assim, ele parecia dizer a cada movimento. Mas a verdade é que ele escolheu o caminho da escuridão. O momento da sua captura não veio de uma investigação brilhante, mas de um erro banal. Um impulso que ele não conseguiu controlar. Em julho de 1989, ele tentou fotografar uma menina em um parque em Hachioji. O pai da criança, agindo por puro instinto, o confrontou e o perseguiu. Quando a polícia finalmente revistou o carro e a casa de Miyazaki, o que encontraram não foi uma residência, mas um necrotério cultural. As prateleiras do chão ao teto cheias de fitas eram apenas a superfície. Escondidos entre elas, estavam os troféus de suas vítimas. Roupas, dentes, fragmentos de ossos. O cheiro da morte estava impregnado no papel de parede. A prisão de Tsutomu Miyazaki não trouxe alívio imediato. Trouxe uma introspecção dolorosa para todo o Japão. Quem era esse homem-rato? Como ele pôde existir em uma sociedade tão estruturada? O julgamento que se seguiu foi um espetáculo de horrores, onde a defesa tentou alegar insanidade, pintando um quadro de um homem dividido entre múltiplas personalidades. No entanto, o tribunal viu algo diferente. Viram um homem que sabia exatamente o que estava fazendo, que sentia prazer no sofrimento alheia e que usava sua suposta confusão mental como a última de suas máscaras. Durante as sessões, Miyazaki desenhava figuras estranhas e falava de forma desconexa sobre rituais e deuses da morte. Mas os peritos foram claros.
Ele era um predador meticuloso. O impacto de seus crimes mudou as leis do Japão, mudou a forma como a polícia lida com casos de desaparecimento e, acima de tudo, mudou a percepção pública sobre a subcultura dos colecionadores extremos. Ele se tornou o rosto do otaku assassino, um rótulo que perseguiu entusiastas de animes e mangás por décadas, injustamente associando um hobby ao comportamento sociopata de um único indivíduo. Mas Miyazaki não era um produto de um hobby. Ele era o produto de uma alma corrompida. Enquanto ele aguardava no corredor da morte, o mistério sobre o paradeiro de alguns restos mortais ainda assombrava as famílias. Ele brincava com a informação, dando pistas falsas e depois se retratando, mantendo o controle sobre suas vítimas, mesmo de dentro de uma cela de segurança máxima. A execução dele, em 2008, foi rápida, mas o rastro de trauma que ele deixou é eterno. Para as famílias de Mari, Masami, Erika e Ayako, não houve encerramento. Apenas a ausência contínua de um futuro que lhes foi roubado. Este documentário mergulha fundo no porquê. Por que ele escolheu aquelas crianças? O que realmente acontecia naquelas horas em que ele desaparecia com seu carro? E, o mais importante, o que podemos aprender com a escuridão que habitava Tsutomu Miyazaki para evitar que outro como ele surja das sombras? Prepare-se, pois o que vamos revelar a seguir são os detalhes das fitas que a polícia tentou destruir. As transcrições dos interrogatórios que nunca foram a público e a análise psicológica final que revela a verdadeira face do mal. O silêncio daquela casa em Saitama ainda ecoa, e se você ouvir com atenção, poderá sentir o frio que emanava de um homem que desistiu de ser humano muito antes de cometer seu primeiro crime. Ele não era um fantasma. Ele era de carne e osso, e ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo, escondido à vista de todos, esperando o momento certo para transformar a inocência em cinzas. A narrativa de Miyazaki é um lembrete sombrio de que o perigo nem sempre é barulhento ou óbvio. Às vezes, ele é o homem que coleciona fitas, que não consegue olhar nos seus olhos e que carrega no peito um vazio que nada, nem mesmo o sangue dos inocentes, pode preencher. Vamos agora retroceder ao momento exato em que a vida de Tsutomu começou a desmoronar, meses antes do primeiro assassinato, quando a morte de seu avô, o único ser humano com quem ele tinha uma conexão real, desencadeou o gatilho final. Na mente distorcida de Tsutomu, a morte do avô não foi um processo natural, mas uma traição do universo. Ele acreditava que poderia negociar com a morte, que poderia trocar vidas para recuperar o que tinha perdido. Essa crença delirante foi o combustível para a sua jornada de depravação. Ele começou a vagar pelas ruas à noite falando sozinho, visitando cemitérios e locais isolados, buscando uma forma de canalizar sua dor. Foi nesse período que ele comprou a câmera de vídeo que se tornaria sua ferramenta mais fiel e terrível. Ele começou a gravar a si mesmo, falando para a lente como se estivesse confessando a um público invisível. Um público que ele esperava que um dia o entendesse. Essas fitas iniciais, recuperadas pela polícia anos depois, mostram a transição de um homem triste para um predador ativo. Ele filmava escolas, parquinhos e áreas residenciais, mapeando os movimentos das crianças, estudando suas rotinas e a falta de vigilância dos adultos. Ele era um estudante do crime antes de se tornar um praticante. A meticulosidade com que ele escolhia seus alvos era assustadora. Ele não queria apenas qualquer criança. Ele procurava por aquelas que pareciam mais vulneráveis, aquelas que, em sua visão, tinham a luz que ele sentia ter perdido. Quando Marikono cruzou seu caminho, ele sentiu que o ritual estava pronto para começar. O que aconteceu naquelas horas após o sequestro de Mari é o que assombra os investigadores até hoje. Miyazaki não apenas a matou. Ele tentou preservar sua existência através de suas fitas e de rituais que beiram o incompreensível. Ele tratava o corpo como um objeto de estudo, uma curiosidade anatômica, desprovido de qualquer empatia. Sua falta de remorso era absoluta. Após o crime, ele voltava para casa e jantava com os pais, assistia ao noticiário sobre o desaparecimento da menina e sentia uma satisfação doentia ao ver a própria obra sendo discutida em rede nacional.
Ele era o autor anônimo de um thriller da vida real, e o Japão inteiro era seu público involuntário. A pressão sobre a polícia de Saitama crescia a cada dia, mas eles estavam perdidos. Sem impressões digitais claras, sem testemunhas oculares que pudessem identificar o motorista do carro, a investigação estagnou. Foi essa inépcia que permitiu que Masami Yoshizawa fosse a próxima. O caso de Masami foi diferente. Miyazaki tornou-se mais experimental. Ele começou a se interessar pela decomposição, pela forma como a vida deixava o corpo. Ele não estava mais apenas tentando trazer o avô de volta. Ele estava se tornando um colecionador de mortes. As cartas que ele enviou após o segundo assassinato foram escritas sob o pseudônimo Shoko Imada. Nessas missivas, ele assumia uma voz feminina, tentando confundir os perfis criminais que a polícia estava tentando traçar. Ele descrevia os assassinatos com uma mistura de poesia macabra e detalhes técnicos frios, quase como se estivesse escrevendo uma crítica de filme. O nível de manipulação psicológica que ele exercia sobre as famílias das vítimas era algo nunca antes visto na história criminal do país. Ele ligava para as casas das vítimas e ficava em silêncio, apenas respirando, ou às vezes tocando sons gravados das próprias vozes das crianças que ele havia capturado. Era uma tortura refinada, projetada para destruir o que restava da sanidade daqueles pais. E enquanto o país mergulhava no pânico, Miyazaki continuava sua vida dupla. Ele trabalhava na pequena gráfica de sua família, um negócio que estava em declínio, o que aumentava ainda mais seu sentimento de fracasso social. Para seus colegas e vizinhos, ele era apenas o esquisito, o homem que não falava muito e que tinha as mãos estranhas. Ninguém suspeitava que por trás daquele semblante inexpressivo morava uma das mentes mais perigosas da Ásia. A quarta vítima, Ayako Nomoto, marcou o auge de sua loucura. Após matá-la, ele levou partes de seu corpo para casa. O que ele fez em seguida foi o que chocou até os legistas mais experientes. Ele consumiu partes da vítima, acreditando que isso lhe daria o poder e a vitalidade que ele tanto almejava. Ele estava tentando absorver a inocência dela para preencher o seu próprio vazio existencial. Quando a polícia finalmente entrou em seu quarto, após a tentativa frustrada de sequestro em Hachioji, o que viram foi um pesadelo visual. As pilhas de fitas não eram apenas entretenimento. Eram o diário de um monstro. Havia gravações de suas vítimas em seus últimos momentos. Gravações de seus corpos e horas de monólogos, onde ele explicava sua filosofia distorcida de vida e morte. A descoberta dos restos mortais no quintal e em áreas florestais próximas confirmou o que todos temiam. A escala da depravação de Miyazaki era tão vasta que o governo japonês inicialmente tentou limitar o que era divulgado à imprensa, temendo um colapso na moral pública. O julgamento durou anos, com Miyazaki alternando entre estados de aparente catatonia e surtos de agressividade verbal. Ele afirmava que um homem de óculos o forçava a cometer os crimes, uma projeção clara de sua própria sombra ou talvez uma tentativa desesperada de evitar a forca. Mas os psiquiatras forenses foram implacáveis. Miyazaki tinha uma personalidade narcisista extrema, combinada com parafilia e um transtorno de personalidade esquizoide, mas ele era plenamente capaz de distinguir o certo do errado. Ele escolheu o errado toda vez que teve a chance. A execução de Tsutomu Miyazaki não apagou o medo. Ela transformou o medo em uma vigilância constante. O Japão mudou para sempre. O termo otaku ganhou uma conotação sinistra que levou décadas para ser limpa. A polícia foi reformulada para entender melhor os crimes seriais e a psicologia do agressor. Mas para aqueles que viveram os anos de 88 e 89, o nome Miyazaki sempre será sinônimo de um horror que não pode ser nomeado. Ele era o homem que via o mundo através de uma lente de câmera, e o que ele viu foi uma oportunidade de destruir tudo o que era puro. A história de Tsutomu Miyazaki é um mergulho nas profundezas do que acontece quando o isolamento social se encontra com a psicopatia e o acesso ilimitado a conteúdos violentos e desumanizantes. Ele não foi apenas um assassino. Ele foi um sintoma de uma modernidade que, em seu brilho,
Muitas vezes deixa os mais vulneráveis e os mais perigosos caírem pelas frestas. Ao olharmos para esse caso hoje, não vemos apenas um crime do passado, mas um aviso para o futuro. O mal não precisa de grandes motivos para agir. Ele precisa apenas de silêncio, de uma câmera e de uma mente que decidiu que a vida humana é descartável. As fitas de Miyazaki podem ter sido destruídas ou trancadas em arquivos secretos, mas as imagens que elas registraram continuam a queimar na memória coletiva de uma nação que aprendeu, da maneira mais cruel possível, que os monstros não vivem debaixo da cama. Eles vivem na casa ao lado, assistindo aos mesmos filmes que você, esperando o momento em que você se distrair para transformar sua realidade em um pesadelo eterno. O que mais impressiona na análise pós-morte de sua psique é como ele usava a tecnologia da época para amplificar seu sadismo. Ele foi um dos primeiros assassinos multimídia, utilizando vídeo, áudio e cartas impressas para criar uma rede de terror que envolvia não apenas as vítimas diretas, mas toda a sociedade. Ele se alimentava da reação do público. Cada manchete de jornal, cada boletim de notícias urgente era para ele um aplauso. Ele se sentia um diretor de cinema da vida real, onde o roteiro era escrito com sangue e o final era sempre a morte. A sua relação com o pai, que cometeu suicídio pulando de uma ponte após a condenação do filho, adiciona mais uma camada de tragédia a essa história. A vergonha foi tão grande que a família Miyazaki foi praticamente apagada da existência social. O pai não aguentou o peso de ter gerado tal abominação, e sua morte serviu apenas para isolar Tsutomu ainda mais em seu próprio mundo de delírios. Na prisão, ele continuou a escrever, mas agora para ninguém. Suas últimas palavras antes da execução foram de uma banalidade assustadora, não mostrando arrependimento, nem medo, apenas uma desconexão total com a gravidade de seus atos. Ele morreu como viveu, em seu próprio universo, onde ele era a única coisa que importava. A análise dos peritos que tiveram acesso às fitas originais revela um detalhe que poucos conhecem. Miyazaki não estava apenas registrando os assassinatos. Ele estava tentando editar a realidade. Ele repetia cenas, pedia para que as vítimas fizessem certas coisas antes de morrer, tratando o ato final como uma produção que precisava de perfeição estética. Isso mostra o nível de desumanização que ele havia alcançado. As crianças não eram seres humanos para ele. Eram atores em sua peça macabra. O impacto emocional disso nos investigadores foi devastador. Muitos dos policiais que trabalharam no caso tiveram que se aposentar precocemente, incapazes de superar as imagens que viram naquelas fitas. O trauma se espalhou como um vírus. Miyazaki conseguiu o que queria. Ele se tornou imortal através do horror. Mesmo décadas depois, sua sombra ainda paira sobre os subúrbios de Tóquio. Cada vez que uma criança desaparece, o nome dele é sussurrado. Ele se tornou o bicho-papão moderno do Japão, uma figura que serve para lembrar a todos que a fachada de ordem e harmonia é apenas isso, uma fachada. Por baixo dela, existem correntes de escuridão que podem ser ativadas por uma mente doente. O caso Miyazaki também levantou questões importantes sobre a responsabilidade da mídia e como o consumo de violência pode afetar mentes já predispostas à psicopatia. Embora não se possa culpar os animes ou os filmes de terror pelos crimes, é impossível ignorar como ele usou esses elementos para moldar suas fantasias. Ele pegou a cultura pop e a perverteu, transformando ícones de entretenimento em símbolos de morte. Essa contaminação cultural é um dos legados mais duradouros de seus crimes. Ele roubou a inocência não apenas de suas vítimas, mas de uma geração inteira de jovens que viram seus interesses serem associados a um monstro. A busca por justiça para Mari, Masami, Erika e Ayako foi longa e dolorosa, mas no final, a lei foi aplicada. No entanto, a justiça legal nunca é suficiente para cobrir o abismo deixado por tais atos. A dor das famílias é uma ferida aberta que o tempo não pode curar. Este documentário é um tributo a elas, para que suas filhas nunca sejam lembradas apenas como vítimas de um monstro, mas como vidas que tinham promessas, sonhos
e um valor infinito que foi injustamente ceifado. A história de Tsutomu Miyazaki deve ser contada não para glorificar o assassino, mas para nos alertar sobre os sinais do isolamento extremo e da desumanização. Devemos olhar para a escuridão para que possamos reconhecer a luz e protegê-la com todas as nossas forças. O mal de Miyazaki foi único em sua forma, mas as raízes que o alimentaram, a rejeição, o ódio e a falta de empatia, são sementes que ainda existem em nossa sociedade. O documentário de hoje nos leva ao limite do que é suportável ouvir, porque só confrontando o horror absoluto podemos entender a importância da nossa própria humanidade. Fique conosco até o final, pois o que vamos revelar a seguir sobre o destino final das provas do caso vai mudar a forma como você enxerga a preservação da memória criminal. As autoridades japonesas tomaram uma decisão sem precedentes sobre o que fazer com as milhares de fitas e objetos encontrados na casa de Miyazaki. A destruição desse material foi um ato de purificação, mas também uma tentativa de enterrar um passado que muitos queriam esquecer. No entanto, o esquecimento é o terreno onde novos monstros podem crescer. Por isso, lembramos. Por isso, analisamos. Por isso, contamos essa história. Tsutomu Miyazaki, o assassino das mãos deformadas, o colecionador de mortes, o homem que queria ser Deus, terminou sua jornada no fim de uma corda, mas as perguntas que ele deixou continuam sem resposta. Como podemos identificar o próximo Miyazaki antes que ele pegue a primeira câmera? Como podemos proteger nossas crianças em um mundo cada vez mais conectado e, ao mesmo tempo, cada vez mais solitário? O silêncio que se seguiu à sua execução não foi um silêncio de paz, mas um silêncio de reflexão profunda. O Japão e o mundo nunca mais foram os mesmos depois que o Homem-Rato mostrou o que realmente se escondia atrás das portas fechadas de Saitama. Ele era o espelho quebrado de uma sociedade que se recusava a ver suas próprias falhas, e o que aquele espelho refletia era algo que ninguém queria admitir: que o mal não vem de fora. Ele é cultivado em nosso meio, alimentado por nossas negligências e pelo nosso medo de olhar para o que é diferente ou perturbador. A história de Tsutomu é, acima de tudo, um chamado à vigilância emocional e social. Não podemos permitir que o isolamento se torne um berço para a depravação. Precisamos construir pontes onde Miyazaki encontrou muros. Precisamos oferecer empatia onde ele encontrou apenas repulsa. Só assim poderemos garantir que o horror que ele espalhou nunca mais encontre solo fértil para florescer. A jornada pela mente de Miyazaki nos ensina que o verdadeiro perigo não é a deformidade física, mas a deformidade da alma. E enquanto as fitas podem ter virado cinzas, a lição que elas deixaram permanece gravada na história do true crime mundial como um dos capítulos mais sombrios e instrutivos já escritos. À medida que avançamos para o desfecho deste documentário, convido você a refletir sobre como a percepção do mal mudou em sua vida após ouvir esses detalhes. O que antes parecia um monstro de filme, agora se revela como um vizinho, um colega, um estranho no parque. O mal é comum, o mal é banal e o mal é, infelizmente, paciente. Miyazaki esperou por anos antes de agir, alimentando seu ódio em silêncio. Que possamos ser tão pacientes e meticulosos na nossa busca pela justiça e pela proteção dos inocentes quanto ele foi em sua busca pela destruição. O legado de sangue deixado em Saitama é um fardo que carregamos juntos, como sociedade, para que a luz da verdade nunca se apague diante das sombras de homens como Tsutomu Miyazaki. Ao analisarmos os perfis psicológicos traçados após sua prisão, um detalhe emerge com uma clareza cortante. Miyazaki não sentia prazer apenas no ato da morte, mas no controle absoluto sobre a narrativa da vida de suas vítimas. Ele se sentia o editor-chefe de existências alheias. Para ele, Mari, Masami, Erika e Ayako eram personagens que ele poderia reescrever, cujos destinos ele poderia manipular a seu bel prazer. Esse complexo de Deus, alimentado pelo isolamento digital e físico, é uma das características mais marcantes e perigosas da sociopatia moderna. Ele transformou seu quarto em um estúdio de horrores onde ele era o diretor, o produtor e o único espectador. A polícia,
Ao confiscar as fitas, descobriu que ele frequentemente editava as gravações, inserindo músicas, efeitos sonoros e até mesmo narrações em off. Ele estava criando um legado de perversão, algo que ele acreditava que viveria para sempre. E, de certa forma, ele conseguiu. A infâmia de seus atos é tão grande que ele é estudado em todas as academias de polícia do mundo. Mas o preço dessa infâmia foi a vida de 4 crianças inocentes e a destruição de inúmeras outras famílias. O impacto cultural de Miyazaki no Japão foi tão profundo que gerou uma mudança sísmica na legislação sobre pornografia infantil e na regulamentação de conteúdos violentos. O país teve que confrontar o fato de que sua indústria de entretenimento, embora vasta e criativa, também tinha um lado obscuro que poderia ser explorado por mentes doentes. Não se tratava de censura, mas de uma reavaliação da responsabilidade social. Miyazaki tornou-se o catalisador para uma conversa nacional que o Japão estava evitando por décadas. O otaku assassino não foi apenas um apelido de tabloide. Foi um rótulo que forçou milhões de pessoas a olharem para si mesmas e para seus hábitos de consumo. Enquanto o julgamento se arrastava, o público japonês estava dividido entre o horror e uma curiosidade mórbida. Milhares de pessoas faziam fila para tentar conseguir um lugar no tribunal, querendo ver de perto o homem que havia desafiado todas as convenções da decência humana. Miyazaki, ciente de sua audiência, muitas vezes agia para as câmeras, criando momentos de drama, calculado que frustravam os juízes e traumatizavam os familiares presentes. Ele não tinha dignidade, mas tinha um senso aguçado de como manipular a atenção alheia. Suas declarações sobre o homem de óculos foram analisadas por especialistas como uma forma de dissociação, mas muitos acreditavam que era apenas mais um jogo, uma tentativa de manter o mistério e o controle até o fim. O que ele não esperava era a resiliência do sistema judiciário japonês, que, apesar de lento, foi implacável em sua busca pela verdade factual acima do teatro psicológico do réu. A condenação à morte foi recebida com um suspiro de alívio coletivo, mas o longo tempo de espera no corredor da morte, quase 20 anos, permitiu que ele continuasse a ser uma figura presente no imaginário popular. Ele escrevia cartas para revistas, tentava publicar desenhos e mantinha uma correspondência que era constantemente monitorada pelas autoridades. Ele queria permanecer relevante. Queria que o mundo continuasse a olhar para ele. Mas no final, o silêncio da execução foi a única resposta adequada para alguém que causou tanto barulho e dor. O dia 17 de junho de 2008 marcou o fim físico de Tsutomu Miyazaki, mas o início de sua análise histórica como um dos casos mais complexos da criminologia. Ao olharmos para as evidências hoje, vemos um padrão que se repete em outros assassinos em série, mas com uma assinatura única de perversão tecnológica. Miyazaki foi o pioneiro de uma forma de horror que agora, na era da internet e das redes sociais, tornou-se uma ameaça ainda maior. Ele mostrou como o anonimato e a obsessão podem se fundir para criar algo verdadeiramente monstruoso. A casa em que ele viveu, a gráfica onde trabalhou, os parques onde caçou, todos esses locais tornaram-se pontos de uma geografia do medo que ainda é mapeada por entusiastas do true crime e por sobreviventes do trauma. A destruição das provas físicas foi uma tentativa de apagar o rastro, mas a memória dos atos permanece. Cada fita que foi queimada, cada objeto que foi triturado, levava consigo uma parte do segredo de Miyazaki. Mas a essência de sua maldade está registrada nos anais da justiça e na dor de quem ficou. O documentário que estamos concluindo é mais do que um relato de crimes. É uma autópsia de uma alma que escolheu a escuridão. Miyazaki não foi uma vítima das circunstâncias. Ele foi o arquiteto de sua própria queda e do sofrimento de muitos. Ao final desta narrativa, resta-nos a tarefa de vigiar as sombras, de proteger a inocência e de garantir que o nome de Tsutomu Miyazaki seja lembrado não como o de um gênio do mal, mas como o de um homem patético, que usou a crueldade para esconder sua própria insignificância. Que a luz da verdade que trouxemos hoje sirva para dissipar as sombras que ele tentou espalhar. A história de Tsutomu Miyazaki é um lembrete eterno de que,
Mesmo na sociedade mais segura e avançada, o perigo pode estar a apenas uma porta de distância, assistindo, esperando e gravando tudo. O horror de Saitama não deve ser esquecido, pois no esquecimento mora o perigo da repetição. Que as vidas de Mari, Masami, Erika e Ayako sejam honradas através da nossa busca constante por um mundo onde nenhuma criança tenha que temer o homem do carro e onde a justiça seja rápida, firme e absoluta. Esta é a face do mal que o Japão tentou esconder, mas que nós agora trazemos à luz para que nunca mais se repita. A jornada de Miyazaki acabou na forca, mas as lições de seu caso continuam a nos ensinar sobre os limites da mente humana e a necessidade vital de conexão, empatia e vigilância. O Japão moderno, com toda a sua tecnologia e ordem, carrega as cicatrizes desses anos de terror, cicatrizes que servem como um aviso permanente. O mal não precisa de um rosto monstruoso para ser devastador. Às vezes, ele usa apenas um braço que não gira e um olhar que nunca encontra o seu. E assim, fechamos o arquivo Miyazaki, sabendo que a verdade é a única arma real contra a escuridão que ele representava. Que as famílias encontrem a paz que ele tentou roubar e que a sociedade aprenda a ver o invisível antes que seja tarde demais. O silêncio agora é de respeito às vítimas. Um silêncio que Miyazaki nunca permitiu que elas tivessem em seus últimos momentos, mas que agora, através da nossa voz, é finalmente restaurado. Exatamente de onde paramos, mergulhando ainda mais fundo no abismo psicológico que cercava a rotina de Tsutomu Miyazaki. Para entender a dimensão do que a polícia japonesa encontrou, precisamos falar sobre o Santuário do Horror. Quando os investigadores romperam o lacre da porta do quarto de Tsutomu, o que viram não foi apenas a desorganização de um acumulador. Era uma manifestação física de uma mente fragmentada. As pilhas de mangás e fitas VHS alcançavam o teto, criando corredores estreitos e claustrofóbicos. Ali, o cheiro de mofo se misturava a algo metálico, algo orgânico que estava em decomposição. Entre as prateleiras, fotos de crianças recortadas, de revistas escolares estavam coladas em álbuns caseiros, onde ele escrevia comentários perturbadores sobre o destino que cada uma teria. O nível de planejamento era obsessivo. Miyazaki não agia por impulso puro. Ele agia por uma compulsão alimentada por meses de visualização de conteúdos extremos. A polícia descobriu que ele possuía gravações que misturavam desenhos animados infantis com cenas reais de necrópsias e filmes de terror de baixo orçamento conhecidos como Guinea Pig Movies. Ele consumia essa mistura de inocência e brutalidade até que, em sua cabeça, os dois conceitos se tornassem uma coisa só. O isolamento de Tsutomu era tão severo que ele começou a acreditar que as pessoas ao seu redor eram apenas objetos de fundo em seu próprio filme. Ele não via a dor de Marikono ou o desespero de Ayako Nomoto porque, para ele, elas eram apenas atrizes desempenhando um papel em seu ritual de ressurreição. Ele acreditava piamente que, ao realizar certos atos com os corpos, ele estava acumulando energia vital para trazer seu avô de volta. Esta é a parte que muitos documentários omitem. A estranha conexão espiritual deturpada que ele acreditava possuir. Miyazaki descreveu em seus interrogatórios que via o espírito do avô flutuando em seu quarto, aprovando seus atos. Ele se via como um herdeiro de uma linhagem de dor. A inépcia da polícia de Saitama nos estágios iniciais também é um ponto de impacto emocional profundo. Por meses, os pais das vítimas imploraram por ações mais incisivas, mas a polícia tratava os casos como desaparecimentos isolados ou fugas de casa, uma ideia absurda para crianças de 4 e 5 anos. Essa negligência deu a Miyazaki a confiança necessária para atacar novamente. Ele percebeu que a sociedade japonesa estava despreparada para um predador que não seguia as regras sociais básicas. Ele usava sua aparência frágil e seus braços atrofiados como um disfarce de vulnerabilidade. Quem poderia imaginar que aquele homem, que mal, conseguia segurar uma xícara de chá com as mãos viradas para cima, era capaz de estrangular e desmembrar crianças com uma força brutal motivada pela adrenalina da psicopatia?
A cada nova vítima, sua audácia crescia. Ele começou a frequentar os locais onde havia deixado os corpos, observando o trabalho da perícia de longe, misturado aos curiosos. Ele sentia uma excitação quase sexual ao ver o caos que havia provocado. Em uma dessas ocasiões, ele chegou a filmar o movimento da polícia na floresta, onde os restos de uma das meninas haviam sido encontrados. Essa fita, mais tarde rotulada como Arquivo X12 pelos investigadores, mostrava o zoom da câmera focando no rosto dos pais em pranto, enquanto a respiração pesada de Miyazaki era ouvida ao fundo. Era um voyeurismo da dor alheia levado ao extremo mais sádico. A carta que ele enviou sob o nome de Shoko Imada foi o ponto de virada na opinião pública. Ao assumir uma identidade feminina, ele brincou com o preconceito de gênero da época, fazendo a polícia procurar por uma mulher perturbada, enquanto o monstro real continuava a dirigir seu carro cinza pelas ruas de Tóquio. Na carta ele escreveu: "Mari agora é um anjo que cuida de mim." O uso da palavra anjo para descrever uma vítima que ele havia profanado era uma assinatura de seu narcisismo maligno. Ele queria ser visto como um salvador, alguém que libertava aquelas crianças de um mundo que ele mesmo detestava. O interrogatório de Miyazaki, que durou meses após sua prisão, revelou um homem que não conseguia manter uma linha de raciocínio coerente sem se perder em suas próprias fantasias. Ele falava de si mesmo na terceira pessoa, chamando o Tsutomu assassino de uma entidade separada que habitava seu corpo. Os psiquiatras, no entanto, detectaram que essa era uma tática de defesa para evitar a responsabilidade legal. Ele era um mestre na manipulação da percepção alheia. Mesmo atrás das grades, ele tentava controlar como sua história era contada, enviando desenhos grotescos para a imprensa que retratavam as vítimas como seres mitológicos. O choque cultural foi tão grande que as lojas de conveniência em todo o Japão começaram a retirar revistas de conteúdo adulto e mangás violentos das prateleiras, temendo que houvesse outros Miyazakis escondidos na população. A paranoia se tornou o novo normal. Portas que nunca eram trancadas passaram a ter ferrolhos duplos. Parquinhos que viviam cheios tornaram-se desertos ao entardecer. Tsutomu Miyazaki não matou apenas 4 crianças. Ele assassinou a sensação de paz de uma nação inteira. A execução dele, embora tenha trazido um fechamento legal, deixou feridas que nunca cicatrizaram totalmente. O pai de Marikono, em uma entrevista anos depois, disse que o silêncio de sua casa era o som mais barulhento que ele já ouviu. Esse vazio é o verdadeiro legado de Miyazaki. Ele deixou um rastro de destruição que se estendeu muito além dos crimes físicos. Ele destruiu a confiança básica entre vizinhos, a segurança da infância e a crença de que o mal é algo que pode ser facilmente identificado. O que aprendemos com o caso do assassino de criancinhas é que a vigilância deve ser constante, não apenas contra estranhos, mas contra o isolamento que corrói a alma humana. Miyazaki foi um produto de sua própria mente doente, mas também de um mundo que não soube ler os sinais de um jovem que pedia ajuda através de comportamentos cada vez mais erráticos. Agora, ao chegarmos perto do fim desta análise visceral, precisamos encarar a pergunta final. O que resta de Tsutomu Miyazaki hoje? Além das cicatrizes nas famílias e das mudanças nas leis, resta o alerta. O mal que ele representava não morreu com ele em 2008. Ele vive em cada canto escuro da internet, onde a desumanização é celebrada. Ele vive em cada mente que se fecha para a empatia e se abre para a fantasia da dominação. A história dele é um espelho sombrio que nos obriga a olhar para as falhas de nossa própria estrutura social. Ao lembrarmos de Mari, Masami, Erika e Ayako, não estamos apenas recontando um crime. Estamos reafirmando o valor da vida que ele tentou apagar. Este documentário é um registro necessário para que a história não seja suavizada pelo tempo. A crueldade de Miyazaki foi real, visceral e imperdoável. Que a sua memória seja apenas um aviso, e que a memória de suas vítimas seja a luz que nos guia para proteger aqueles que mais amamos. O Japão pode ter seguido em frente, mas o eco das cigarras naquela tarde de agosto de 1988
ainda carrega o peso de um segredo que o mundo nunca deve esquecer.